Caos, bem-estar, esporte, arte e comportamento. Acesse as nossas redes sociais, @somoscaos. Caos, do nosso jeito único de escrever. K-H-A-O-S. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bar Caos. Hoje, se prepare, porque a adrenalina e a alta velocidade vão dominar o nosso papo. Então, bora ligar os motores comigo e abrir a conta do bar de hoje. Bar Caos. Hoje é dia de esporte. Com a apresentação de Diego Floriano. Bar Caos. Ouça sem moderação. Como você já sabe, aqui no Bar Caos a gente recebe sempre só convidado especial. E hoje não é diferente. Ele é multicampeão da Copa Truck, antiga Fórmula Truck, foi piloto da IndyCar e agora arrasa nas transmissões de Stock Car e Fórmula 1 pela Band. Senhoras e senhores, Felipe Giafone. Obrigado, Giafone, por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Pô, show de você. A expectativa da turma. A hora que você confirmou, olha, eu vou te contar, não tinha visto ainda, viu? Ô, louco, que legal, pô, prazer. Aliás, é muito legal ver que toda a molecada aí mais nova tá curtindo, né, principalmente a Fórmula 1, que normalmente era aquela época do Senna, né, então é bacana demais. Aí. O convidado, então, já tá preparadíssimo para a nossa pauta. Que a gente tem exatamente, a gente vai chegar na Fórmula 1, inclusive, e falar do Senna também. Mas eu quero começar da sua paixão do automobilismo que veio de infância. Seu pai, Zeca Giafone, foi campeão da Stock Car, ele também foi recordista de vitórias nas 1000 milhas de Interlagos. Como é que foi essa influência do seu pai nessa sua paixão pelo automobilismo? Total, né, Diego? Eu acho que eu nasci no meio disso aí, né? A oficina de Stock Car do meu pai era dentro da minha casa, lá na Granja Viana, né? Então a gente tinha um terreno da casa, era uma chácara que era afastado, né, de São Paulo, na época não tinha nada por lá. E na parte de cima ele montou uma oficina. Então, para falar a verdade, eu nem senti muito. A única coisa é que meu pai me segurou muito, eu e meu irmão, para a gente não começar muito cedo. Todo mundo começava 8, 9 anos, hoje você vê, né, molecadinha com 7 anos, eu fui começar com os 12 para 13. Então ele sempre foi me brecando, ele tinha um pouco de receio, mas para mim foi uma coisa meio natural entrando, porque ele estava dentro de casa. Mas ele tinha, desculpa te interromper, mas ele tinha receio pela questão da alta velocidade ou talvez do que ele já sofreu durante o processo? O meu pai, ele nunca foi um piloto focando pro lado profissional do negócio. Meu tio gostava até mais do que ele, tio Afonso é mais velho, ele colocou meu pai na competição. E imagina, chegou uma hora que eram 8 Giafones correndo, né? Que eram 4 do lado do meu tio, que eram o meu tio e os 4 filhos, e eu, meu irmão e também meu pai. Então, só que meu pai sempre falava assim, ó, isso aqui é brincadeira, não vem, né, não tem profissional, né? Só vocês vão brincar de Stock Car igual eu brinco, porque na época era assim, você tinha lá 3, 4 pilotos da Stock Car que eram profissionais que viviam daquilo, e o resto né, meu pai trabalhava na empresa e era um hobby para ele, não uma profissão. Então as coisas foram mudando. Acho que tudo que ele não queria que acontecesse foi acontecendo. Tudo que ele tentou evitar aconteceu. Exato. E você, quando começou, você tinha esse objetivo de chegar na Fórmula Indy, você tinha o objetivo de chegar em outra categoria, você começou por influência do seu pai, de ver o seu pai, ou você tinha um objetivo claro quando começou? Quando eu corria de kart, e eu comecei a ir bem, todo mundo só falava de Fórmula 1, né? Assim, pô, Senna bombando, que Fórmula Indy, que nada, né? E aí depois eu fui crescendo no kart, eu vi vários pilotos indo para a Europa, que era onde eu queria ir, apesar que eu corri, fiz alguns campeonatos mundiais de kart na Europa, mas nunca de carro, nunca fui para o carro. Só que ao mesmo tempo, quando você começa lá 17, 18 anos, né, que eu demorei para sair, meu pai também falava, ó, você não vai, cabeça para fora você não vai correr nunca, que era o Fórmula, né? É só cabeça para dentro. E aí arrumou um patrocínio, tinha a Fórmula Chevrolet no Brasil na época que tinha acabado de lançar, e como acabou de lançar a Fórmula 4 agora, uma novidade, meu irmão foi, a hora que meu irmão foi, eu falei, eu sabia que no ano seguinte, eu sou um ano mais novo, eu falei, no ano seguinte eu também tenho a chance, né? Mas daí acabou que a gente foi, desviou a atenção para os Estados Unidos, porque eu estava vendo, a gente estava acompanhando todos os amigos, um pessoal mais velho, pouquíssimos conseguindo ficar na Europa. Eles iam para lá e ia para os Estados Unidos, que estava em ascensão, né? A Fórmula Indy, que ela estava começando a pegar fogo, depois do Emerson, daí entrou o André Ribeiro, e depois começou a pegar fogo, a gente falou, não, então vamos encurtar o caminho, vamos para lá direto. E tem a questão, você tocou num assunto muito interessante, porque nos Estados Unidos,
os vencedores das 500 milhas de Indianápolis são mais famosos do que talvez os pilotos da Fórmula 1. E o Hélio Castro Neves é um exemplo disso, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, né, a Fórmula Indy, principalmente a corrida de Indianápolis, é muito forte, assim, né? É um negócio absurdo, principalmente dentro dos Estados Unidos, né? A Fórmula 1, até então, nos Estados Unidos, era assim... Eu fui em várias corridas na época do Rubinho com Ferrari, Schumacher, quando eu morava lá, e a Fórmula 1 era bem pequena lá, a Fórmula Indy era muito maior. E então, dentro dos Estados Unidos, era um mercado muito bacana, eu acabei... Eu nunca vou saber se eu dei o passo certo ou errado, mas eu achei que foi bom. Deu certo, né? Foi, Quando deu é campeão certo, é porque dá certo, né? E eu acho que... Eu queria saber um pouco sobre essa questão da transição da Indy para a Fórmula Truck, a atual Copa Truck, porque além da diferença dos carros, óbvio que um é caminhão, o outro é carro rente ao chão, tem outras diferenças até de estratégia, né? Exatamente. São carros completamente diferentes, mas isso, Diego, você vai passando durante a vida, né? Você guia um kart, tem muito piloto que sai do kart, vai para o Fórmula ou vai para o carro, de cara não se adapta. E fica aquele piloto profissional do kart, que não tem nada de errado, mas é uma questão de se adaptar. Tem gente que se adapta muito bem ao turismo, tem uns que se adaptam ao turismo tração dianteira, outros tração traseira, que é fácil, é o mesmo carro, mas um é tração dianteira, outro tração traseira. Completamente a forma de pilotar completamente diferente entre um e outro, né? Então, né, para ter o pessoal mais leigo, o tração dianteira, você sai na curva, você vai rodar, você precisa acelerar para não rodar. O traseira você precisa tirar o pé para não rodar. Quer dizer, o pensamento é o oposto. Então, e por isso que às vezes a gente vê pilotos se dando bem em determinadas categorias. E tem aqueles pilotos que começam a se adaptar um pouquinho melhor em tudo que passa, por ter guiado vários carros diferentes. Então, talvez pela minha família depois ter construído os carros da Stock Car e eu fazer todos os testes e acabar guiando coisas diferentes, 1000 milhas, protótipo, carros, né, fechados também, para mim, quando eu fui para o caminhão, eu tomei um susto, obviamente, porque daí é muito diferente do que tudo, mas depois que você entende ele, fica muito legal. Aí você acaba levando, depois que você entende o carro de corrida, você consegue aproximar ele de todos os outros, assim, numa forma de competição, de virar rápido, porque a forma de pilotar é diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo, que é virar o mais rápido possível. Eu fico um pouco impressionado, principalmente na questão da Fórmula Truck, porque me impressiona o quão alto é, porque deve ser pesado também. Você estava no carro ali da Fórmula Indy, que é leve, e você vai para um caminhão super pesado. Eu fico um pouco impressionado, porque como é que... E braço? Malha o braço para ficar... Então, aí que você vê como é louco, né? Na Fórmula Indy, o meu preparo físico tinha que estar no toco de bom, assim, porque chega a força G de mais de 5 Gs laterais e aceleração, freada, pescoço para frente, uma coisa que a gente não imagina, o pescoço quer cair no chão e ombro muito. Chega no caminhão, todo mundo faz exatamente a mesma pergunta. Pô, mas na Copa Truck, e aí, como é que faz para segurar? Super, super tranquilo. Porque é tão grande que é tudo hidráulico, é tudo... Né, não tem a força G de um caminhão é de 1.1, 1.2, contra 5 do outro lado. Então, o desgaste e muito mais lento, né? Então, Interlagos, numa comparação, se um Fórmula Indy eu viraria 1:20, no Fórmula Truck a gente está virando 2 minutos. Então, assim, você fisicamente acaba ficando bem mais fácil. Por isso que às vezes é normal você ver pessoas mais de idade, com menos preparo, andando no caminhão e andando super bem. Como é a NASCAR, por exemplo, nos Estados Unidos. Você vê aqueles veinhos, barrigudinhos lá e mandando ver, né? E acelerando. E acelerando muito. Você, claro, nem só de vitórias se vive um piloto, óbvio. Mas no Kansas, pela Fórmula Indy, você teve um acidente muito grave. Sim. Você correu o risco de não correr mais? Eu nunca pensei em não correr mais, assim, na hora eu machuquei, eu quebrei bacia, quebrei fêmur e foi um procedimento chato, assim, né? Então a recuperação muito... Mas jamais pensei, nossa, eu machuquei e vou parar de correr. Mas nem passa pela cabeça, assim, né? Porque tá tão do sangue que você nem... Aí talvez, se me pegasse num momento diferente da carreira, talvez sim. Mas eu ainda estava ali, estava na minha melhor fase, né? Então... infelizmente, aquela época machucava muito, né? Era normal a gente ver amigo e gente... Assim, você tinha um medo muito grande,
à noite, em dormir, sabe? Você fala, putz, será que amanhã eu vou tomar café da manhã? Minha mulher que fala que ela não me falava na época, né? Mas ela fala, putz, será que eu vou tomar café com ele de novo no dia seguinte, né? Porque machucava demais mesmo. É um receio muito grande da família, né? Mas é que naquela época não tinha talvez a segurança que tem os carros hoje, né? Mudou muito, né? Melhorou muito. E sempre foi assim, começava a machucar muito, que é o carro de corrida, é isso, a Fórmula 1 é assim até hoje, né? Todo acidente, toda vez que acontece alguma coisa que machuca, existe uma evolução. Às vezes a gente não percebe, né? No meu caso, quando eu bati no muro, a roda ficou presa entre o cockpit, que já tinha um item de segurança, que era para a hora que bate no muro, a roda não ir na cabeça. Então eles colocam uns fios de nylon super forte lá para ela não ir nem para o público, para não pegar gente na arquibancada, que já aconteceu bastante, como ir na cabeça do piloto. E ela espremeu o meu cockpit entre eu e o muro e quebrou a parte de dentro, então onde eu estava sentado, espremeu para dentro. E isso hoje já mudou completamente. Eles colocaram vários aparatos já na lateral que, se eu tivesse o mesmo acidente hoje, não ia acontecer nada. E essa questão das peças, da mecânica, de como modelar um carro. Sua empresa tem sua família tem uma empresa que modela carros de Stock Car. Exato. Ou parte deles. Como que é o processo da modelagem? No caso da Stock Car, o que faz a nossa família, existe essa parte da modelagem, que é só a casquinha que a gente fala que é o que aparece, né, que é de fibra de vidro. Mas tem a parte estrutural, que é a que a gente faz, que é a mais complexa. Então, é o desenvolvimento. O carro da Stock Car, ele é fabricado dentro de uma gaiola, não tem nada a ver do carro de rua, e onde em cima daquilo é colocado a marca do carro da empresa, né, Chevrolet ou Toyota, enfim, que queira patrocinar o evento. Então, mas a construção, ela parte, é praticamente um protótipo coberto, mas é um carro que não tem nada a ver com o de rua. Eu estava vendo da questão da Fórmula Truck, que virou Copa Truck, né? Mudou Isso, o nome. Os títulos foram unificados ou não? Não, eles nunca fizeram o que foi feito na Fórmula Indy, né? Na Fórmula Indy eles acabaram depois unificando tudo quando separou. Na Truck não, eles continuaram separados, uma meio que acabou e agora está meio renascendo com outro propósito, mais voltado para o caminhoneiro. E a Copa Truck não, mas a gente, no fundo, acaba considerando, né, isso aí. Eu consideraria. Pra mim, você é pentacampeão, não é pentacampeão? Porque os que estavam, né, os pilotos eram o mesmo, as equipes as mesmas. Então, só mudou o nome mesmo. Exatamente. E qual que é a sensação? Eu imagino deve ser espetacular, mas dá um alívio quando você vê a bandeira quadriculada tremulando? Você fala, eu acho que agora acabou mesmo. A tensão dá aquela diminuída. Quando você tá lá atrás, dá uma raiva no campo. Mas, sim, varia muito de corrida para corrida, né? Quando você está liderando uma prova e desde o começo parece que ela não vai chegar nunca, né? Essa corrida não acaba, né? Ela fica muito mais longa. Quando você tem algum problema que você vem vindo lá de trás ultrapassando, aí você fica bravo que a corrida já está acabando, né? Isso não vai dar tempo de chegar, de ultrapassar. Então, às vezes você está com um problema no carro, precisando da tal da bandeira para acabar logo, para não ficar na mão. Então, varia muito de corrida para corrida. E não é só de bandeira quadriculada que se vive o automobilismo. Então acompanha com a gente um pouquinho mais sobre as bandeiras do automobilismo. Bandeira amarela, isso vai dar, bandeira vermelha, capotou, vem para se consagrar, a primeira vez a bandeira quadriculada. Quer aprender o significado das principais bandeiras de Fórmula 1? Amarela significa que aconteceu alguma coisa que está atrapalhando a corrida. Nessa bandeira, os pilotos devem diminuir a velocidade e fica proibido ultrapassar o coleguinha. Verde significa que o problema está resolvido. Tudo certo, eles podem voltar a correr de boa. Vermelha significa que a corrida foi impedida por motivos de segurança, como um acidente grave ou pelo clima. Azul, os pilotos que estão atrasados em número de voltas devem deixar os mais rápidos passarem por eles. Preta e branca, o piloto levou uma advertência. E tem aquelas que aparecem menos, né? Preta, o piloto foi desclassificado. Preta e laranja, o piloto está com algum tipo de problema mecânico. Amarela e vermelha é para avisar o piloto que tem alguma coisa na pista que ele deve se preocupar, como água ou óleo. E tem aquela mais importante, né? A quadriculada. Significa que a corrida acabou. Barcaus de hoje recebendo Felipe Giafone. Estava atento para caramba aqui, prestando atenção nas bandeiras. Dessas que a gente acompanhou. Qual que você tinha mais medo?
Mas medo é a preta, né? Com certeza. A preta que você aprontou e tá igual aquele cachorro quando apronta e quer Abaixa ficar... a orelhinha e vai pro cantinho. E você saiu das pistas e foi para os microfones. É. Você teve algum receio em mudar, fazer essa mudança? Na questão de falar alguma coisa ou de não se fazer entender? Então, Diego, eu sempre tive... nunca na vida imaginava que eu ia acabar na televisão, assim, né? A primeira corrida que eu fiz, eu estava na Indy Lights ainda, tinha o patrocínio da Hollywood, fui convidado, foi um jabazinho, né? Que colocaram eu, junto com o Theo José, para fazer a transmissão da Indy, no Rio de Janeiro. Mas você tá tão pilhado, eu tava na Indy Light, ainda, não tinha nem começado ainda, fui lá falar um monte de besteira lá. Mas daí depois... Quando a minha carreira, né, se encerrou lá nos Estados Unidos, eu estava de volta no Brasil, o Theo José sempre foi o que me puxou mais, eu acabei ficando amigo dele, e eu comecei a participar de algumas transmissões, e daí, só que esporadicamente, assim, com o Luciano, lembro que o Luciano me chamava de Afonso na transmissão, porque era meu primo, que ele que corria. Então, mas de uma forma assim, nunca... para mim, a Fórmula Indy era fácil, porque eu via aquela corrida, eu tinha passado por isso, né, por 6 anos, então você sabe mais ou menos, né, você não precisa estar estudado, você não precisa estar... Era simplesmente, eu ia lá com o celular no bolso e liga aí e vamos falar sobre a corrida, né. E com o passar do tempo e também com o Theo José e depois com o CG, que até, né, que está junto com vocês Sim. por aqui, e foi quando eu comecei a virar o profissional do negócio, né? Assim, olha, agora você vai ser contratado, agora você, né, vamos dedicar mais, né? E o Theo José é um cara muito estudioso. E depois, que de um lado é bom, do lado é ruim, porque como ele tá tão por dentro de tudo, eu podia dar uma de migué e falar, não vou estudar muito, Deixa ele só dar aquela complementadinha. Eu só dou aquela orientada na hora que acontece alguma coisa, com a experiência de piloto. Mas, por exemplo, quando o Luciano era um cara que às vezes ele chegava para mim na transmissão e falava, toca aí, porque eu tô meio por fora essa corrida, não sei o que está acontecendo. E fiz isso em Indianápolis, que são 3 horas de transmissão. E aí batia a preocupação. Falei, nossa, aí eu começava a correr atrás de tudo. Aí eu fazia igual o Theo José. Chegava armado lá, porque eu falei, se der a bandeira amarela aqui, eu vou falar 10 minutos, só a bandeira vermelha, né? Vai tomar o lugar do narrador. Exatamente. E que era um problema também, né? E que é uma coisa que, como comentarista, a gente precisa tomar muito cuidado, né? De não falar muito, para não atropelar o narrador e se entender. Para mim é fundamental você se dar bem com o pessoal que você está na transmissão, porque a gente sabe de histórias aí onde não tem, daí fica aquele ego querendo um falar mais que o outro, um querendo atropelar. Então, quando eu estou hoje na Fórmula 1, se eu estou com, que é o Serginho e o Regi, né, ele tem a fala dele que já é super tradicional, um cara... Então, eu tento buscar alguma coisa que não está nenhum nem no outro, né? Então, vou para a parte técnica, vou para uma parte meio de regras e que, para mim, também, por eu ter sido comissário, eu tenho uma facilidade maior. Então, eu tento fugir um pouco para não ficar batendo de frente e calar a boca, porque a minha tendência, como você está vendo, é falar demais. Não, mas é por isso que a gente gostou de você, porque, poxa, isso só engrandece a gente aqui e ainda mais o nosso programa. E você só trabalhou com fera também, hein? Pô, Luciano do Vale, meu conterrâneo Luciano do Vale, sou de Campinas. Theo José, amuleto da sorte do Palmeiras na Libertadores, diga-se de passagem. E também agora Sérgio Maurício e Mariana Becker, poxa... Galvão Bueno. Galvão Bueno é um mito. Poxa, só fera, hein? Você também tava ali? Kleber Machado. Kleber Machado tava ali, ó, só na maciota também. E cada um com um estilo completamente diferente, né? Então você precisa ficar sempre né, de um jeito, né? A Globo tem uma característica que você tem que saber, né? Não sai falando igual eu tô aqui, né? Você para, pensa, aí você entra, fala e sai. Que te ensina muito, né? Do lado jornalista que eu não tive, igual vocês, que eu fui pegando na raça, mas te ensina você né, fechar o pensamento, porque acaba ficando chato, né? Se você entra falando e começa a prolongar, acaba ficando chato. E a Band não, a Band já tem um jeito mais, tipo assim, seja você mesmo e toca a vida aí, né? Então, não sei se tem o certo ou o errado, mas são formas completamente diferentes. E eu acho muito legal, porque eu acho que a Band ajudou muito, eu já vou entrar depois nisso, mas eu acho que a Band ajudou muito nessa questão do novo público da Fórmula 1.
Sim. Até pela forma como ela trata a Fórmula 1. Nada, a Globo tinha o jeito dela, como tem o jeito dela de fazer as suas transmissões esportivas. Mas acho que a Band deu uma importância que a Fórmula 1 até então não tinha essa visibilidade. E a Band acho que ajudou nessa impulsão de novo público. Mas eu quero só quando você teve que passar por um momento delicado, como comentarista também, que foi comentar o acidente do Dan Weldon. Sim. De quem você era próximo nas pistas. Qual foi a sua sensação na hora ao ver aquele acidente? Então, foi uma novidade para mim, que eu já tinha passado algo similar quando você está na pista correndo, né? E está no momento lá do acidente. A parte do Dan, acho que pegou um pouco mais pela história que antecedeu, né? Primeiro a batida que eu me quebrei foi com ele. A gente brigou, ficou sem falar um tempo, que aliás nem era amigo dele na época. Mas foi um acidente por culpa dele na época. Ele não tinha um spotter, que ele estava vindo da Inglaterra, que é o cara que fica falando na orelha lá para dizer que tem alguém próximo. Enfim, depois ele reconheceu o erro, tudo, mas eu fiquei meio assim. Depois acabei ficando muito amigo. Ele veio para a Granja, a gente correu de kart juntos, ficou em casa, enfim, a gente ficou bem amigos. Depois, quando eu parei de correr, a mesma coisa. E acabar daquele jeito foi estranho, ainda mais porque aquela corrida que ele fez tinha uma possibilidade de eu ter feito até no lugar dele. Era uma pista super perigosa, porque não tinham corrido lá, que era fácil para embaixo todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, para quem estava fora igual eu falei, eu encaro fazer ela como se fosse um reality de televisão, que foi o que ele estava fazendo. Só que acabou e eu ia fazer junto com a Band. A gente falou com alguns da Band, acabou que precisava de um valor que a gente não arrumou na época. E a Indy acabou pegando essa ideia e levou para o Dan Weldon. Então, o Dan ele largou de último, e se ele vencesse aquela prova, ele ganharia, acho que era $1 milhão ou $2 milhões lá, ou 3, sei lá qual era o valor. E todo microfonado. Então, eu vendo aquilo, eu também me senti um pouco, tipo assim, putz, eu quero acompanhar muito, porque eu poderia estar lá fazendo no lugar dele. Putz, de repente, na largada acontece aquilo, né? Então, para mim, foi um baque, assim, caramba, como é que é, né? Como é que é a história, né? Então, foi muito triste, assim, foi uma coisa que, para mim, um erro da própria organização na época de deixar todos os pilotos, quando eu comecei a ouvir os treinos, eles treinarem ali naquela pista e falarem o quanto que estava perigoso, eu falei, nossa, graças a Deus eu não tô nessa aí, porque eu acho que erraram um pouco a mão na pista, né? E não deu outra, né? E falando de acidente, tá, entrar na questão do Senna, que para mim, como brasileiro, é um dos maiores ídolos do esporte como um todo. Qual que foi a importância do Senna para o automobilismo e para a Fórmula 1 aqui no Brasil? Porque o Senna, as pessoas, teve o Piquet, o Fittipaldi, existem nomes de importância, tem o Hélio na Indy, existem nomes muito importantes, assim, no sentido de que tiveram muita mídia em cima. Qual que foi a importância do Senna, não só como piloto, mas como ídolo nacional? Eu vivi muito essa época, né? O Senna, para mim, era uma referência. Eu estou falando não como para o Brasil, né? Que era para mim mesmo como referência. Então, né, quando eu era moleque, estava no kart ali, ele estava no auge, né? E era um cara carregava muita bandeira, né? E tudo. Então, vamos lá, as portas se abriram com o Emerson. Ele que foi lá, deu as caras, né? E depois veio o Piquet e entrou o Senna. Então, o brasileiro ficou muito mal acostumado, né? Pô, o brasileiro é muito bom, só ganha corrida, mas aquilo era uma condição do momento lá, né? Mas eu acho que o Senna, por ser... tá sempre com a bandeira do Brasil, e sempre aquele negócio, né? E o Brasil na lama, né? Na época, então acho que o brasileiro se identificava muito com ele, né? Lance de tem que ser suado, tem que vencer, né? Da forma mais difícil. Sempre na chuva. Na chuva. Então ele deixou essa marca registrada e ainda acaba do jeito que acabou, super trágico, que é horrível, mas para um ídolo você acaba ficando para sempre, né? Assim. E era um acidente que poderia ter sido evitado, porque o Rubinho, não foi? Teve um acidente um dia antes no treino, se não me engano, não foi? Sim, na sexta-feira. Na sexta-feira. Na sexta, o Rubinho, no sábado morreu o Wendlinger e depois no domingo o Senna. Um pouco de responsabilidade do pessoal. A questão de novo público da Fórmula 1. Você acha que Drive to Survive, que é a série documental da Netflix, ajudou a atrair esse público também? Muito. Acho que é o principal fator, né? O americano sabe fazer Sabe, evento, não, é entretenimento. Né? O esporte americano é entretenimento puro. A partir da hora que o americano assumiu,
você vai vendo as pecinhas que eles vão mexendo lá dentro, né? De quem controla, de quem... Então, assim, eles sabem... Primeiro, eles colocaram uma pessoa que era bom na parte de vendas e entretenimento, só que com as equipes não tinha... que era o Chase Carey lá, que ele não tinha muito a manha com as equipes. Quem manda são as equipes. As equipes falam assim, igual na Indy, igual na Truck. Sim. Vamos brincar agora, vamos fazer o nosso campeonato, acabou. Vai a Ferrari, vai a McLaren, vai a Williams, vai a Mercedes. Se eles se juntam, acabou a Fórmula 1 e vão fazer outra coisa. Então, quem manda, no fundo, são as equipes. Então, você precisa ter uma pessoa muito bem articulada, que saiba falar, escuta, vamos abrir a cabeça aqui, tem um show, tem um lance, né, que dá para a gente ir, mas a gente quer que vocês estejam juntos, né? Então, você precisa ter um cara muito bem articulado, né, para fazer isso. Então, tinha Jean Todt, que foi para a FIA, que era... Então, assim, eles conseguiram amarrar de uma forma e que hoje, com o Drive to Survive, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que eles acabam colocando a molecada, muita gente, assim, de molecada nova, de mulher, né, que sempre está na televisão lá, putz, que hora que vai acabar essa corrida para entrar outra coisa, né? E não, agora com o Netflix ela começa a saber a história, é o Ricardo, é o fulano, um joga golfe, outro... Então acaba criando, né, uma empatia aí, que quem está do lado, a mulher ou a molecada mais nova, fala, opa, não entendo muito da corrida aqui, mas conheço essa galera que está andando. Né? Gefone, a gente acelerou tanto que a gente já está na nossa reta final, a bandeira quadriculada já está ali tremulando. Queria te agradecer de novo mais uma vez, isso, cara. Prazerzão. Poxa, aí. de verdade. Eu acho que trazer a sua experiência pra gente foi muito gratificante. Eu quero só saber uma coisa. Ser pai de um piloto ou ser filho de um piloto? Ser pai é bem pior, viu? Ser pai é bem pior. É bem pior. Eu tô vivendo isso com meu filho agora. Agora você entende seu pai da preocupação de não deixar. E é a frustração, mas o lado, assim, a corrida frustra muito. Eu acho que pro meu filho isso vai ser muito bom, porque você toma... a alegria é desse tamanho, a tristeza é muito, maior. E isso acaba pro futuro sendo bom. E você passou algum conselho que você recebeu do seu pai para seus filhos? Sim, eu tento não passar muita pressão, né, para ele, falar que, né, acho que para seguir carreira você precisa gostar demais, acho que qualquer esporte, né, quando você está num nível meio de elite, assim, a paixão precisa estar muito forte, a dedicação muito, porque senão não vale a pena, né, tá lá pelo glamour, tá lá porque é legal, a galera te atropela rapidinho e você fica para trás. Gefone, o pódio é seu agora, fique à vontade, divulga suas redes sociais, canal no YouTube que eu sei que você tem também. Ó, eu sou bem ruim nisso aí, viu? O meu Instagram é Felipe Jafone, é o nome mesmo, acho que tem que pôr o arroba. E ó, pra vocês terem noção quanto que eu tô por dentro, eu acho que o meu canal do YouTube é só o meu nome mesmo. Só o seu nome? Eu acho que é. O que tem de conteúdo lá, ou tinha? Não, a gente vem fazendo algumas gravações, né? Eu tô com uma agência, a C3, que está me ajudando, e que é para explicar um beabá um pouco mais da Fórmula 1. Então a gente faz alguns comentários, quando dá uma pausa grande, como foi no final do ano passado, tem uma explicação um pouco mais técnica de como funciona meu carro de Fórmula 1, que são vários episódios, que é bem legal. Show. E a ideia é isso aí, é tentar falar um pouco mais para o público que conhece bem e também para aquele público que está começando agora, mas eu sou novato nessa área ainda, estou crescendo nessa área aí. Show de bola. Então a gente já está aqui na reta final, os motores estão começando a ser desligados. Então, lembrando que para você ter nosso conteúdo é @SomosCaos, daquele jeito KHAOS. Então você pode acompanhar tudo, bem-estar, arte, comportamento, esporte. É só acompanhar lá, seguir a gente. E Jafone, obrigado mais uma vez. Foi muito divertido. A bandeira quadriculada já tá aqui, ó. Lá, lá, lá. Agora tô sentindo a emoção que você sentia, porque foi muito show. Tinha muita coisa para falar ainda, ficava mais 2, 3 horas conversando com você aqui. Mas nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado. E direção, pode fechar a conta do bar de hoje. Bar Caos. Apresentação: Diego Floriano. Coordenação: Júlia Salvatore e Lucas Choi. Direção: Letícia Arcari. Assistência de direção: Mirella Tozeto. Direção de TV: Giovana Moraes. Direção de arte: Ana Luísa Amaral. Assistência de fotografia: Flávio Versosa. Assistência de estúdio: Júlia Chiomi. Operação de GC: Gustavo Develay. Operação de playout: Alexis de Camarré. Produção: Amanda Tomás, Ana Carolina Fleck, André Amorim,
Breno Mendonça, Maria Cavalcante, Natália Cury e Patrícia Nakabara. Produção musical, Elder Beltramini, Léo Strazi e Nina Kirchenstein. Equipe técnica, Arilson Amorim, Carlos Santana, Fábio Marques, Francisco Cabral, José Claudino, Kleber Fabiani, Leandro dos Santos, Ronaldo Cabral, Theo Natal, Valdemar Leite e Vinícius Lima. Orientação, Alexandre Tondela e Marcelo Abud. Realização, 8º semestre de Rádio e TV, FAAP 2022.